A ideia desse vídeo é apresentar 4 métodos que auxiliam o planejamento estratégico para o desenvolvimento de novos produtos para a sua empresa. Hoje as empresas enfrentam cada vez mais dificuldades em se diferenciar e conquistar o mercado. Pense nessa competição como um oceano cheio de tubarões. Cada tubarão representa uma empresa ensanguenta esse oceano buscando mais espaço. Por que então competir em um espaço tão disputado? Por que continuar escolhendo entre diferenciação e custo se há uma maneira de aliar os dois? Essa é a ideia da estratégia do Oceano Azul: tornar sua concorrência irrelevante, criando novos mercados e encontrando o Oceano Azul só seu. Essa estratégia, criada pelos pesquisadores Kim e Malborn, separa as empresas entre esses dois oceanos. As empresas no Oceano Vermelho adotam a abordagem convencional, buscam vencer a concorrência por meio de estratégias defensivas e optam por redução de custo ou aumento do valor para o comprador. Já as empresas no Oceano Azul adotam uma lógica estratégica diferente, que chamamos inovação de valor. Esse conceito busca não superar os concorrentes, mas sim torná-los irrelevantes, oferecendo simultaneamente, em um novo mercado, valor para o comprador com uma estrutura de custos reduzida. E como fazer isso? A ideia é partir das fronteiras do mercado já existentes e quais os atributos são oferecidos e valorizados pelo mercado, identificando para cada um deles como seus concorrentes se posicionam. Assim, fica fácil traçar a curva do valor do mercado atual. A partir disso, vem o diferencial do Oceano Azul. Sua empresa irá identificar para cada ponto da curva de valor quais as características o mercado considera importante, mas que na realidade podem ser eliminadas e reduzidas, uma vez que só elevam a estrutura de custo. Ao mesmo tempo, quais atributos podem ser elevados e criados, gerando valor para o novo cliente. No final, você chega em uma curva de valor diferenciada para um mercado ainda não explorado. Para que essa estratégia funcione de maneira sustentável, é preciso que você siga também estas 6 etapas. Primeira, reconstrua as fronteiras do mercado, identificando oportunidades comercialmente atraentes. Segunda, concentre-se no panorama geral, não nos números, para que seu planejamento estratégico saia do Oceano Vermelho. Terceira, vai além da demanda existente, agregando o maior mercado possível. Quarta, acerte a sequência estratégica. O produto ou serviço deve ter utilidade para o comprador, preço acessível, meta de custo atingível e superar as barreiras de adoção. Quinta, supere suas barreiras organizacionais. É fácil ficar estagnado na limitação de recursos, barreiras cognitivas, motivacionais e as políticas organizacionais. Sexta, introduza a execução na estratégia, por meio de envolvimento, explicação e clareza de expectativas. É importante lembrar que não é um método fácil e soluções milagrosas não surgem da noite para o dia. É preciso dedicação e aplicação sistêmica das ferramentas para que se possa atingir o crescimento acelerado e lucrativo da sua empresa. Inovar é um objetivo estratégico fundamental para as organizações que buscam crescer de forma sustentável, oferecendo produtos e serviços de qualidade. Aliada a essa necessidade, os mercados se caracterizam por apresentar cada vez mais dinamismo em suas decisões, complexidade de relacionamentos e consumidores exigentes e críticos. Diante desse contexto, planejar a estratégia de inovação é essencial para conduzir a empresa, ou mesmo um setor, para um nível de excelência e organização do seu sistema de desenvolvimento de novos produtos. Mas como planejar essa estratégia? Um método robusto para auxiliar nesse objetivo é o SRM, mais conhecido como Strategic Road Mapping. O SRM propicia a identificação, priorização e exploração de questões críticas, analisando o estado atual, indicando onde a organização ou setor deseja chegar e fornecendo o caminho para essa transformação. O SRM basicamente é dividido no trinômio mercados, produtos e tecnologia, permitindo também ser flexível para a inclusão de outros parâmetros como RH, produção e outros. Nessa arquitetura, o mercado pode demandar um novo produto, solicitando uma aplicação de uma tecnologia. Essa estratégia é chamada de Market Pool. Outra opção é quando uma empresa ou setor já detém o domínio de uma tecnologia, restando decidir sobre qual produto desenvolver e qual mercado ela irá atingir. Já essa estratégia é denominada Technology Push. Colocando a mão na massa. O processo de construção de um SRM é comumente realizado em workshop, que é uma oportunidade de interação e troca de informações entre os setores de uma empresa. Inicialmente, é fundamental estabelecer o planejamento desse workshop, definindo localização, agenda
participantes, duração e etapas. Em seguida, por meio de grupos multifuncionais, discute-se perspectivas estratégicas, identifica-se oportunidades de inovação, prioriza-se a exploração de algumas dessas oportunidades e finaliza-se com o consenso dos participantes e objetivos delineados para a implementação. Por fim, temos um roadmap, um mapa de planejamento da estratégia de inovação. Como vimos, as empresas precisam desenvolver novos produtos e serviços para se manterem competitivas. Atualmente, as empresas contam com uma série de projetos, mas têm recursos limitados. É necessário, portanto, otimizar o uso dos seus recursos para maximizar os resultados, levando em conta aspectos financeiros e estratégicos. Mas como priorizar projetos? Como controlar os investimentos e identificar áreas a serem trabalhadas? Quais produtos precisam ir para o mercado mais rapidamente? Neste contexto, a gestão de portfólio é uma técnica que objetiva maximizar o valor do portfólio, atingindo o balanço ideal do mix de produtos e a conexão entre os projetos e a estratégia da empresa. É, portanto, essencial e talvez vital para que uma empresa se mantenha inovadora e competitiva. E para fazer isso, existem 3 focos principais: maximização de valor, balanceamento de projetos e direção estratégica. Para maximizar o valor do portfólio da empresa, utilizam-se modelos financeiros e de pontuação. O modelo financeiro mais completo é o valor comercial esperado, SV em inglês, que leva em conta aspectos financeiros, estatísticos e estratégicos para ranquear os projetos. Já os modelos de pontuação selecionam critérios relevantes para serem avaliados e, a partir de então, os projetos recebem notas para cada critério e são posteriormente ranqueados. Esse modelo é mais subjetivo, pois é baseado em opiniões. Os modelos de maximização de valor tendem a priorizar projetos com alto retorno a curto prazo e maior probabilidade de sucesso, o que pode marginalizar projetos mais ousados. É necessário, portanto, balancear os projetos com relação a prazos, risco, retorno financeiro, entre outros. Para isso, uma ferramenta poderosa é o gráfico de bolhas, recompensa e risco. Este tipo de gráfico distribui seus projetos em quadrantes que dão um panorama geral do portfólio de projetos. O tamanho das bolhas representa geralmente a quantidade de recursos disponível e, ao adicionar um novo projeto, os recursos para os outros projetos diminuem, pois este é limitado. Além disso, é necessário que o portfólio de projetos reflita a estratégia da empresa e as intenções de investimento. Um modelo bastante utilizado é o Strategic Buckets. A diretoria define o investimento destinado para cada família de projeto. Os projetos, então, são categorizados nestes baldes e competem entre si pelo recurso de cada balde. Isso garante um alinhamento com a estratégia da empresa e que os recursos sejam destinados corretamente. Após a realização da gestão de portfólio, a empresa deve transpor outros desafios no seu desenvolvimento de novos produtos. Imagine uma gaiola em que pássaros vão sendo colocados em seu interior. A produtividade dos pássaros está no seu canto. À medida que adicionamos mais pássaros, esses continuam a cantar até que a gaiola comece a ficar cheia e os pássaros deixam de ser produtivos em busca de espaço. Podemos fazer uma analogia considerando a gaiola como os recursos de desenvolvimento de novos produtos da empresa. E cada pássaro adicionado na gaiola é um projeto que a empresa se propõe a executar. Assim, como os pássaros buscam espaço, os projetos passam a disputar os recursos da empresa e, consequentemente, por essa competição interna, não se consegue a produtividade esperada dos projetos em desenvolvimento. Na busca de solucionar essa problemática, Clark e Wright propuseram em seu livro, em 1993, um método denominado Plano Agregado de Projeto. O método sugere que a empresa passe a se atentar a fatores importantes, como capacidade de recursos humanos da organização, o mix de projeto desejado e a sequenciação dos projetos no horizonte de tempo. Isso toda vez que a empresa for escolher quais projetos executar. Dessa maneira, consegue-se combater o problema da gaiola cheia, alcançando a produtividade desejada dos projetos. Para tanto, os autores sugerem alguns passos a serem seguidos na implementação do plano agregado. São eles: passo 1. Definir os tipos de projetos envolvidos e classificá-los. Após a seleção feita pela gestão de portfólio, os projetos devem ser classificados em projetos de pesquisa e desenvolvimento, projetos disruptivos, aqueles que representam uma inovação mais radical para a empresa, projetos derivativos, projetos considerados mais incrementais, projetos realizados em parceria com fornecedores e projetos de plataforma de novos produtos.
Passo 2. Estimar o tempo e os recursos. Utilizando as experiências passadas adquiridas na execução de projetos, a empresa deve estipular o tempo e os recursos humanos normalmente usados para a conclusão de cada tipo de projeto. Passo 3. Identificar e computar a capacidade de recursos. Nesse passo, deve-se identificar e registrar as horas de engenharia disponíveis na empresa. É interessante classificar os recursos humanos da empresa de acordo com a capacitação dos funcionários, visto que cada tipo de projeto necessita de recursos de diferentes naturezas. Passo 4. Estimar o número de projetos de cada tipo que podem ser desenvolvidos. Com a estimativa de tempo gasto em cada tipo de projeto e com as horas de recursos humanos da empresa computadas, consegue-se estimar a quantidade de projetos de cada tipo que a instituição tem capacidade de executar. Passo 5. Definir quais projetos desenvolver. Nesse passo, escolhe-se os projetos para se desenvolver, respeitando a capacidade atual da empresa e o mix de projeto desejado. Não se pode esquecer de sequenciá-los no horizonte de tempo. Passo 6. Desenvolvimento constante de competência. A repetição cíclica dos passos do plano agregado de projetos faz com que a empresa consiga cada vez mais evoluir nas estimativas e dados de entradas do método, tornando esse um grande diferencial para a empresa em termos de produtividade e qualidade de projetos.